Saudações do Crente Docente, eu sou o professor Edivanei Fernandes e tenho o prazer de estar iniciando, nesse ano de 2021, a Semana do Crente Docente. Você que está chegando por aqui, é um enorme prazer ter você na Semana do Crente Docente, poder contar com a sua presença, poder contar com a sua atenção para vivermos toda essa semana em que o Crente Docente comemora o Dia dos Professores, que exatamente será comemorado no dia 15 de outubro, mas que passaremos toda essa semana comemorando, celebrando essa data tão importante para aqueles que vivem da docência, aqueles que nas suas igrejas prestam esse serviço, que tem esse ministério, esse chamado maravilhoso de ensino da Palavra de Deus, ou você que é cristão, mas que também tem a docência como profissão. Então, um grande prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que são pessoas amantes da Palavra de Deus e que certamente nessa Semana do Crente Docente irão aprender muitos conteúdos que vão instrumentalizar a maneira com que você ensina. Você que não conhece ainda o Crente Docente é um movimento de ensino bíblico, o qual Deus colocou no meu coração, e nós fizemos 2 anos agora de que esse projeto se iniciou e muitas coisas têm acontecido e muitas pessoas novas têm chegado ao nosso projeto e tem sido uma bênção poder compartilhar com vocês desse sonho que é esse projeto e também daquilo que Deus tem feito através desse projeto. Para você que não me conhece, eu sou o professor Edivanei Fernandes. Hoje eu estou como vice-superintendente da EBD-ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, onde eu tenho o prazer de servir ali sob a direção do pastor Ronaldo na Escola Bíblica Dominical, sobre o pastoreio do pastor Silas Malafaia e poder desfrutar de tanto aprendizado nesses últimos anos da minha vida, onde Deus me direcionou ao Ministério da Educação Cristã, onde eu estou podendo construir uma história e é um grande prazer ter todos vocês aqui, poder me apresentar para vocês, aqueles que não me conhecem, aqueles que me conhecem, é um prazer novamente estar com vocês. E vamos adiante, porque a Semana do Crente Docente tem muitas novidades que foram preparadas, muitas coisas que vão abençoar a sua vida. Obviamente você já está sabendo que na noite de hoje, onde a gente faz a abertura da Semana do Crente Docente, nós vamos ter aqui o pastor Jarmute Jordão. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, ele já está lá se preparando. E ele preparou uma temática muito interessante, dicas práticas para pastores e mestres. Por que essa temática? Esse ano, a Semana do Crente Docente, ela tem um viés temático de Efésios 4:11. Por isso que a gente colocou o versículo anteriormente aqui no meado da tarde, pastores e mestres, né? Essa temática da Semana do Crente Docente para esse ano de 2021, onde a gente vai poder abordar algumas coisas relacionadas a esse ministério tão maravilhoso ao qual Deus concedeu para a sua igreja, Deus concedeu para alguns em benefício da sua igreja. Então o Crente Docente ele tem essa ideia muito clara de que para cumprir o ID de Jesus, todos nós, enquanto cristãos, devemos ser potenciais professores da Palavra de Deus. Eu não sei qual o ministério que Deus te chamou, mas tenho certeza de tudo que a vontade final de Deus através do seu ministério é que pessoas conheçam a sua palavra. Não tenha dúvida disso. Se você hoje é um ministro de louvor, por exemplo, tenha certeza, o seu louvor precisa levar a igreja à adoração a Deus e, por consequência, também a palavra dele. Se você é um diácono, tenha certeza disso. A sua servidão na igreja é uma maneira de transparecer aquilo que a palavra de Deus diz. Enfim, pense no ministério que você quiser e todos eles vão estar imbuídos de ensinar a palavra de Deus, seja através de ministrações, seja através de atos e atitudes e de uma prática de vida cristã concernente com a palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. Então essa é a ideia do Crente Docente. No ID de Jesus, você deve ser um potencial professor da palavra de Deus. E o versículo que nos inspirou para poder criar esse projeto do Crente Docente foi Mateus 28:19. Certamente Deus nos comissionou a isso e esse é o entendimento que nós temos. Aqui é um canal
atrelado, obviamente, a uma doutrina pentecostal, naquilo que nós acreditamos, aquilo que temos nossa fé arraigada. Também temos, obviamente, aqui a abertura para a participação de outras pessoas de outras denominações que não da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também estão sempre com a gente. Então esse aqui é um canal democrático, todo ele baseado na Palavra de Deus e que dá acesso para aqueles que querem evoluir na prática de ensino da Palavra de Deus. Então aqui, se você está interessado em aprender mais da Palavra de Deus, se você está interessado em instrumentalizar o ensino da Palavra de Deus, esse é o canal certo, Crente Docente. Você aí que ainda está chegando agora, ainda não nos conhece, siga nossas redes sociais. Você já está aqui no Instagram, depois você efetiva essa a sua confirmação de seguir, né, o nosso perfil. De lá no YouTube também, que tem um trabalho muito legal do CDcast, que é o podcast da lição bíblica, onde semanalmente nós temos lições maravilhosas ministradas por professores voluntários que gravam áudios espetaculares para poder a gente ser abençoado. Eu vou aqui rapidamente, daqui a pouco eu vou obviamente chamar o pastor Jarmuth, porque eu não quero perder tempo, eu quero receber também essa porção que foi preparada para a gente nessa noite, mas eu quero dar aqui um pouco do que nós teremos ao longo dessa semana. Hoje, vamos abrir com o pastor Jarmuth já, dicas práticas para pastores e mestres. Amanhã nós temos um sorteio de um livro, depois você vai procurar a foto oficial, tá? Tá aqui esse livro, né? Como Ensinar Crianças do Maternal, da Ruth Bechick. É um livro da editora, né, da CPAD, e ele está para ser sorteado. Eu costumo dizer que todo material que instrumentaliza o ensino da Palavra de Deus, independente da faixa etária, ele nos traz insights. Então, independente se você atua com criança ou não na sua igreja, tenho certeza que vale a pena você participar. Como ensinar crianças do maternal. Não é tão fácil, mas aqui está como fazer. Então são dicas aqui nesse livro que vai ser bênção para a sua vida. Na quarta-feira, meio-dia, a gente vai receber o pastor Antônio Oreste também, é outro mestre da nossa igreja, um amigo, alguém que diariamente tem ensinado pessoas aqui através desses canais, do Instagram, das redes sociais, e eu tenho certeza que você vai se programar para estar com a gente quarta-feira, meio-dia, porque o pastor Antônio Oreste vai falar sobre as escrituras como ferramenta do pastor e do mestre. Você não pode perder isso. Se hoje você vai receber dicas, né, de maneira mais abrangente, na quarta-feira o pastor Antônio Oreste vai trazer algo detalhado sobre a escritura como ferramenta. Quinta-feira nós temos outro sorteio. Esse livro aqui que é muito conhecido do pessoal da educação cristã. Didática Essencial, do pastor Marcos Tuller, também da CPAD. E esse sorteio vai ser na quinta-feira também. Os sorteios serão sempre no final do dia que a gente vai divulgar os resultados, tá bom? Então, Didática Essencial, ferramentas indispensáveis à docência cristã, do Marcos Tuller. É um livro também aí que você que quer instrumentalizar seu ensino, as suas aulas, a sua pregação, vale muito a pena. E a gente vai fechar também a Semana do Crente Docente, conforme a gente vai iniciá-la aqui, em alto nível, porque sexta-feira às 16 horas o pastor Vicente Sabatino vai estar com a gente e ele vai trazer uma palavra que é o seguinte: pastor e mestre, vocação ou profissão? Essa pergunta aí, você que ensina a palavra de Deus, ou você que às vezes é professor, que a gente chama às vezes de professor secular, geralmente essas coisas param na sua mente. Bom, isso aqui é uma vocação, é uma profissão, é ministério ou é exercício de um voluntariado dentro da igreja? O que está envolvido nessa ideia de Efésios 4:11 sobre pastor e mestre? Qual é a correlação? A diferença? É um ministério conjunto? Enfim, esses detalhes todos eles vão ser esclarecidos pelo pastor Vicente Sabatino. Aqui o último anúncio que eu vou dar de um evento que vai acontecer no final de outubro, né? Tá faltando alguns dias ainda, mas eu vou deixar você aqui avisado. Dia 30 de outubro a gente vai ter um evento especial. Esse é um evento fechado, que a gente vai ter já algumas pessoas muito interessadas nesse evento. Então, ele foi organizado pensando numa dinâmica para um grupo específico que vai se inscrever, que vai participar de maneira bem interessante, uma dinâmica diferente do que a gente faz nas lives. Reforma Protestante, uma abordagem histórico-teológica
com o pastor Gilson Paulo. Dia 30 de outubro, tá? Na manhã do dia 30 de outubro, nós vamos fazer um evento 100% online. E se você está interessado em saber sobre esse evento, né, valor, como que você faz para saber mais informações, manda mensagem para a gente no direct aqui no Instagram, que a gente vai conversar sobre isso. A gente já começou a ter um grupo de informações desse evento e muitas pessoas já se inscreveram, inclusive. A gente teve que abrir as inscrições rapidamente porque tem muita gente interessada em participar, tá bom? Então fica ligado na Semana do Crente Docente. E sem mais delongas, eu vou chamar aqui para poder estar com a gente nessa noite especial de abertura da Semana do Crente Docente. Eu vou fazer aqui uma chamada para convidar o pastor Jarmute Jordão. O pastor Jarmute Jordão, que esse trimestre é o comentarista da revista O Ministério Profético, que é utilizado pela igrejas que adotam o currículo da editora Central Gospel. Eu vou deixar com que ele fale aqui daqui a pouco, mas o pastor Jarmute Jordão é pastor da ADVEC Curitiba e é com grande prazer que eu vou convidar o pastor Jarmute Jordão. Enviei o convite para o pastor Jarmute. Vamos ver se ele recebe lá. Paz de Cristo, pastor Jarmute, uma boa noite para o senhor. É um grande prazer do Crente Docente tê-lo aqui na abertura desse evento. Paz, Divanei, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, pastor. Tá travando aqui sua internet um pouco para mim. Ah, é? Você tá me vendo bem aí? Tô lhe escutando, normal. Ah, rapaz, eu pensei que fosse tá com você domingo. Eu tive domingo na sede. Pensei que fosse estar contigo, mas você estava na correria. Meu Deus do céu, uma correria e eu não consegui chegar lá. Fiquei até. Falei assim, pô, eu tinha que estar pessoalmente lá com o pastor para a gente combinar as coisas todas. E aí o pastor Ronaldo teve que sair também, né? Tinha um casamento para fazer, foi uma loucura. Enfim, mas eu agradeço demais o convite que eu lhe fiz e o aceite do convite para o senhor estar aqui com a gente. É um prazer enorme para a gente. Ah, prazer é meu, cara. Prazer é meu. Divanei, é porque eu queria conhecer um pouco mais você, perdão. Você está há quanto tempo na ADVEC? Então, pastor, fiz esse ano agora 11 anos de ADVEC. Alô? Você está travando para mim aqui. A minha internet está travando ou não? Um pouco também é do senhor. O senhor consegue me ouvir bem? Agora eu estou te ouvindo, travou. Você consegue me ouvir bem? ADVEC? Então, pastor, esse ano eu fiz 11 anos de ADVEC. Ah, rapaz. Então você já me conhece de vista aí, né? Assim. Ah, com certeza. Já tivemos juntos em eventos da EBD, por exemplo, pastor. Né? O senhor já ministrou eu sou um em péssimo alicerçado. fisionomista, isso é muito ruim para um pastor, viu? Péssimo fisionomista. Não, obviamente é muito mais fácil do que eu lhe conheça do que o senhor me conheça. Mas a gente já teve nessa oportunidade de estar mais próximo do senhor ali, né, em eventos da própria EBD, alicerçados na palavra, em outras ocasiões. Vamos estreitar os laços. Com certeza. Né? Eu fiz uma ponte, né, por intermédio do pastor Ronaldo, para que esse laço fosse estreitado de maneira bem fluente, vamos dizer assim. Né? Eu, às vezes, fico um pouco... As pessoas adoraram os convidados aqui da Semana do Crente Docente, e aí, pô, caramba, rapaz, mas que time aí que tá aí. Aí eu falei, bom, uma coisa boa é você fazer amigos, né? Uma que você faz com pessoas muito influentes e legais, e amigos que possibilitam outras pontes, né? Então, assim, foi um prazer conseguir com que o senhor estivesse aqui com a gente nessa noite. Tenho a certeza que é a primeira de muitas oportunidades para poder a gente seguir aí nesses trabalhos. Amém, amém. É uma live voltada para professores, né? De professores de EBD. Crente Docente é voltado
próprio nome já diz, para quem trabalha na área de ensino, quem milita na área do ensino, né? É, a ideia primordial do canal, pastor, é que todo cristão, né, que compreende o ID de Jesus, ele busca formas de instrumentalizar o ensino da palavra de Deus, independente da esfera ministerial dele, mas se entendendo como cristão, ele vai entender essa ideia do ensino e do discipulado, essa é a ideia do canal. Então tá bom, vamos estar junto aqui. Você pediu para a gente definir um tema, um assunto, né, para a gente abordar. Então eu vejo, às vezes, os professores dando aula, ministrando a aula de EBD, eu falo assim, rapaz, eu consertaria isso, eu daria esse conselho para essa pessoa. Aí eu pensei assim, eu vou fazer isso então, eu vou aproveitar essa live para pensar nesses conselhos que eu daria para professores de EBD. Eu não vou dizer que sejam os 10 conselhos mais importantes, nem que sejam os únicos. Talvez eu tenha me esquecido de algum, né? E alguém tem um outro conselho para dar. Ou amanhã eu pense assim, poxa, eu devia ter falado isso, não falei. Mas eu vou elencar aqui 5 conselhos de caráter negativo, ou seja, o que não fazer, né? São 10 mandamentos, né? Vamos falar assim, 10 mandamentos. E 5 sobre o que não fazer e 5 positivos sobre o que fazer. Legal. Para você que é professor de ABD, os irmãos, as irmãs que estão nos acompanhando. Eu acredito que eu vou chover no molhado aqui, na maioria dos casos, mas é importante. Depois dessas dicas, né? Eu vou chamar de dica, que fica mais ameno, a gente vai dar um conselho final, uma coisa que é mais básica, mais elementar, tão importante, que eu não quero nem colocar entre dicas, sabe? Porque eu acho que é algo mais encorpado, merece uma categoria diferente. Vamos lá. Primeira dica, primeiro erro que eu vejo Edvanei. O pessoal chama só de Ed, chama de Vanei mesmo? Como é que é? Edvanei. Edvanei. Então, É. Edvanei. Tem umas histórias com o meu nome que, na tentativa de facilitar, se dificultava. Então, nos últimos anos, ratificamos de acordo com o que é o nome para que fique... Fique Edvanei mesmo. Mas eu, a respeito de nome, cara, eu tenho um telhado de vidro finíssimo, então eu não posso falar muito do nome de ninguém. Meu telhado é um vidro muito fino. Tem gente que tem dificuldade com o nome quando é difícil ou diferente. Eu digo que para mim serviu muito para forjar a personalidade. Para mim era uma vantagem, porque em todo ambiente não tinha como ter dificuldade de identificar. Ou se identificava ou não, ou uma coisa ou outra. Então, isso é bom. Às vezes eu vou preencher uma ficha, eu falo Jarmute, a pessoa pede um sobrenome. Às vezes eu até brinco, falei, vai que tem outro, né? Mas vamos lá, vamos às dicas. Primeiro, Edvanei, eu diria o seguinte, não despreze a revista proposta, né? Eu vejo muitos professores, quando vão dar aula, eu não sei se eles se sentem à vontade dentro daquele tema, né? Dentro daquele assunto, e eles seguem um caminho próprio, cara. Eles seguem uma linha própria. Eu acho que uma escola, né? Quando a gente fala de escola dominical, existe um programa a ser seguido, uma matéria a ser dada. Eu acho que o professor ele deve ter um compromisso com a revista, né? Com aquele autor. Não é porque eu escrevi, não. Tá? O pastor está falando isso em causa própria, está legitimando, né? Legislando em causa própria. Não. Eu acho que nós, como professores de EBD, a gente tem um compromisso com o que está ali, cara. Né? Tem uma leitura semanal, a gente orienta os alunos a estudarem
aquilo durante a semana. E tem gente que estuda. Eu sei que é a minoria, mas tem gente que estuda, tem gente que lê. E quando chega na igreja, o professor ele despreza a revista, né? É claro que ele não deve, ele não é necessário ler o que está escrito, depois comentar. Eu acho que fica muito pobre a aula assim. Mas o cara tem que seguir os pontos, né? Tem que seguir ali a revista. Então, essa seria a primeira dica de caráter negativo. Não despreze a revista. Isso ajuda Pastor, o aluno a se situar. O aluno que estudou a lição, quando ele ouve você comentando sobre aquilo, e o conhecimento é uma sedimentação, né? O conhecimento é feito sobre camadas, então você está colocando uma camada nova, uma camada espessando aquilo que ele já aprendeu, e isso acrescenta muito, né? Eu já fiz cursos, né, em escolas de ponta, que é exatamente isso. O professor ele sempre parte do pressuposto que os alunos ali já estudaram, já leram aquilo. E isso enriquece muito a aula, né? Mas se o cara vem e trata de um assunto muito diferente, aquilo que ele estudou meio que se perdeu, né? Então, é importante seguir o roteiro da revista, eu penso, sim, né? Não é uma mensagem que você vai pregar e você está livre para falar o que você quiser. Existe um roteiro, existe um programa. Sim. Vai comentar? Recentemente, pastor, recentemente a professora Adriana Goulart, né, a gente fez uma live aqui que foi de apresentação da revista do trimestre. A gente chama de Abrindo a Revista. E ela elogiou muito a revista que o senhor teve o prazer de comentar. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, ô Adriana, eu sei porque a revista tá muito boa. E ela ficou curiosa para saber por que a revista estava muito boa. Aí eu falei assim, vem aqui na sede que eu vou te contar, né? Como se fosse assim alguma coisa Importante. não fora da curva, enfim. Mas é o seguinte, a revista ela precisa ter a digital do comentarista, porque ele se debruçou naquela temática. Infelizmente, assim, aqui no Crédito Docente, a gente tem revistas que a gente faz aulas em áudio de outras editoras ou de outros estudos, e às vezes a gente sabe que a revista perdeu de identidade daquele comentarista. Aí eu falei para ela, falei, ó, a revista é boa porque o pastor Jarmuth tem a identidade dele ali. Ao debruçar sobre o tema e escrever sobre o tema, dá esse bom conteúdo da revista. Aí eu fui e brinquei com ela. E óbvio, a revista é importantíssima porque se você tem esse tato do comentarista, aí você consegue desenvolver a partir dali. É legal. Você vai pegar aquele material e você vai colocar o teu tempero, né? Mas a matéria-prima está ali, né? Você vai montar a tua aula, mas a partir de uma matéria-prima já existente. Não despreze a matéria-prima. Uma segunda dica que eu daria é o seguinte: não vá para a aula sem ter organizado o tempo de cada ponto. O tempo da sua aula. Saiba quanto tempo você tem para ministrar aquela aula e organize os pontos para cada tempo, dentro de cada tempo. Eu vejo... Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo, às vezes, o professor, ele começa a falar e ele não tem noção de quanto tempo ele tem para a introdução, de quanto tempo ele tem para o ponto 1. Normalmente são 3 pontos, né? A EBD. De quanto tempo ele tem para o ponto 2 e de quanto tempo ele tem para o ponto 3. Eu vou falar daqui a pouco que isso, eu vou parecer que eu vou estar me contradizendo. Mas não. Eu posso gastar mais tempo num ponto? Posso. Mas o que eu vejo é que, às vezes, a pessoa não tem noção. Ela começa a falar, e ou ela deixa de falar de um ponto, ou ela percebe que não dá tempo e sai correndo. Então, organize aquilo que você vai falar dentro de um tempo, né? Não despreze o tempo que você vai levar em cada ponto. Isso aqui seria um conselho, né? Quando você
for montar o seu esboço, que vai ser outra dica que eu vou dar, pense em quanto tempo você vai falar, né, para cada parte da sua aula, né? Organize ali dentro de um tempo. Esse seria uma outra dica muito importante também. Para que você... Agora, foi um dia desse, eu vi, das últimas aulas, não vou falar o nome para questão de ética, o cara ia muito criativo e a aula ficou muito legal. Eu falei, cara, ele vai extrapolar o tempo. Ele vai extrapolar o tempo. O que ele fez? Pegou toda uma parte da revista, só citou e acabou. Pronto. Porque não tinha mais tempo. Então, organize seu tempo. Outra coisa, mais uma outra dica, não abuse dos slides. Cara, um recurso importante para quem vai dar aula hoje é o uso de slide. É fundamental, é muito importante. Mesmo porque, Edvanei, a gente que dá aula para uma igreja, né, com o microfone na mão, para uma plateia, se a gente não usa o slide, dá a impressão que a gente está pregando, né? Então, quando você usa o slide, você situa o cara, você está numa aula. Mas você não pode fazer do slide o teu concorrente. O que é que eu quero dizer quando digo isso? Não abuse do slide. Não coloque no slide todo o seu esboço, tudo aquilo que você vai falar. Porque a pessoa só tem um processo mental. Então, quando você escreve muita coisa no slide, ou a pessoa presta atenção em você, ou ela fica lendo o slide. O slide é para situar a pessoa dentro daquele assunto que você está abordando. Então, você coloca o tópico ou o subtópico. E, claro, você pode colocar uma ilustração, uma imagem. O slide é feito para enriquecer, para clarear a ideia, para firmar um ponto, né? Para situar o aluno, mas não para concorrer com você. Então, eu vejo, às vezes, a pessoa colocando muito texto no slide, cara. Aí eu fico lendo, a pessoa está falando, eu estou lendo. Ou eu leio, ou presto atenção na pessoa. Ou então o próprio professor fica lendo o slide. Aí é um despropósito. Aí é um despropósito. Entendeu? Então, não abuse do slide. Seria a terceira dica que eu daria para os meus queridos amados aí que estão nos acompanhando. Uma coisa, pastor, que aconteceu interessante na nossa igreja é que com esse avanço dos recursos e até também por uma conta de influência de nós termos tantos pastores com esse viés de ensino, é que a utilização nas pregações do recurso, né, do PowerPoint para projeção no telão, por exemplo, ela passou quase que ser um recurso unânime, né? O pastor Silas hoje ele faz essa utilização muito bem, porque são os tópicos, os subtópicos, talvez as referências bíblicas, e ele faz todo o preenchimento do conteúdo sem que cometa esse erro, que é a divisão de atenção com o conteúdo e com o que você projeta na tela. Aí tem um exemplo prático também, o pessoal que conhece o projeto da Fábrica EBD, né, o portal. A gente inicialmente, até lá atrás, antes do próprio portal, a gente tinha um PowerPoint, a gente enxertava um pouco mais de conteúdo, que era para a pessoa dali nortear, fazer seu PowerPoint e tudo mais. E a gente começou a notar que havia uma replicação muito grande do que já estava feito, e a intenção não era essa. Então, o que a gente fez agora, mais recentemente, foi enxugar todos os slides do PowerPoint, resumindo a tópico, subtópico e algumas referências, para que o professor, no máximo, coloque um ou outro apontamento, mas que não faça essa confusão em relação a dividir as atenções. O que eu faço é o seguinte, Edvanei, eu tenho o meu esboço, porque tem como fazer isso, inclusive, dentro do PowerPoint. As imagens do apresentador e as imagens que vão para o telão, né? Aquelas que serão projetadas. A que é projetada não é a minha imagem. Não é o que eu vejo. O que eu vejo o conteúdo. Eu vejo uma coisa muito mais completa. Mas o que é colocado ali é só o ponto. Só para situar a pessoa. Porque a pessoa tem que estar olhando para mim, né?
Uma quarta dica, ainda de caráter negativo, que não fazer, é não abra parênteses longos demais. Nem abra parênteses, não abra muitos parênteses, nem abra parênteses longos demais, né? Tem gente que abre parênteses, rapaz, o tempo todo. O que é abrir um parênteses dentro de uma aula? É você lembrar de algo interessante, né? E sair do assunto. Sair do personagem. Pastor, pode fazer isso? Pode. Não há nenhum problema. Contar uma história engraçada. Ah, a propósito, me lembrei disso um dia desse aqui. Abrir um parênteses, né? Enriquecer a aula, né? Com algum fato que não tem a ver com o assunto em si, mas é enriquecedor, é interessante, é engraçado. Você abre um parênteses. Mas tem gente, rapaz, que divaga muito. Tem gente que o cara está falando aqui de Paulo, aí ele lembra, cara, de um outro personagem, e ele vai lá para João. Quando ele volta, ele passa por Paulo, mas, sabe, volta, aí vai para Pedro. Aí termina a aula com Paulo, mas abriu tanto parênteses, porque a gente tem 50 minutos, né? Isso. E se a pessoa abrir muitos parênteses, cara, a pessoa depois não sabe convergir aqueles outros assuntos para o propósito da aula. Eu tinha um amigo que sabia fazer isso como poucos, mas normalmente as pessoas não sabem. Ela abre parênteses e fica um despropósito aquilo lá. Fica simplesmente uma perda de tempo dentro do propósito que ele se propôs, dentro daquele assunto, dentro da temática que ele está abordando. Então, pastor, pode abrir um parênteses aqui para falar alguma coisa? Pode, mas cuidado, não abra muito. E quando abrir, não seja muito alongado. Se a lição é sobre um assunto, você tem que se ater àquele assunto, o máximo que você puder. Abra alguns parênteses, mas nada muito exagerado. Essa seria a quarta dica negativa. Tem que ter um objetivo, né, para onde vai chegar, né? Se É. não pega, se você vai para um determinado objetivo, você pega algumas vias que vão dificultar o objetivo da aula. Já tem gente aqui, pastor, falando nos comentários aqui que Deus está falando aqui, com essa questão aí Ó, de pegar vias aí. Aqui Armando está falando aqui, vão e não voltam. É isso mesmo, Kitoko. A pessoa abre o parênteses e se esquece. Está falando de Paulo, a pessoa se esquece de Paulo. Na verdade, a pessoa se empolga, né? Tem que ser. Pode abrir um parênteses, mas cuidado, né? Cuidado para não perder o seu foco. Uma outra dica é o seguinte: você foi chamado para ensinar, ensine, não pregue. Não pregue, ensine. Né? O cara vai dar uma aula de escola dominical e chama o tecladista, pede uma música de fundo e começa a falar o coração e começa a tentar atingir a emoção das pessoas. Cara, não é para pregar, né? Não é para transformar a aula numa pregação. É ensinar, é despertar no aluno o desejo de conhecer mais, é despertar no aluno o desejo de continuar estudando sobre aquele assunto. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia fala de ministérios, né? A Bíblia fala de ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Claro que a pessoa pode, e o Vicente, eu acho que vai abordar isso, ter uma veia pastoral, né, com uma junção lá de um evangelista, ou de um mestre, ou de um apóstolo, ou de um profeta. A pessoa pode, sim, em algum momento ser mais mestre, em algum momento ser mais evangelista, em algum momento ser mais profético, né? Mas quando você estiver dando aula de escola dominical, tem que procurar ser mais mestre.
E quando eu falo ser mais mestre, é falar mais a cabeça, falar mais ao intelecto, ater-se mais ao texto, e não exatamente a um problema, a uma situação, né? Não tem ali, a aula não tem o objetivo de convencer alguém de alguma coisa, de levar a pessoa a fazer alguma coisa, de levar a pessoa a uma mudança, a uma transformação. Isso é uma pregação. O ensino tem o objetivo de levar a pessoa a querer conhecer mais daquele assunto. A pessoa olhar para aquele tema e dizer, rapaz, que coisa interessante, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais sobre isso. Se você conseguiu fazer isso, aí você pode fazer. Depois eu vou falar um outro ponto aqui que parece contraditório com o que eu estou falando aqui, mas não. Né? Eu já estou dizendo que não vai ser contraditório. Não transforme a sua aula numa pregação, que a pessoa vai sair da escola dominical chorando, emocionada, né? Como Deus falou, mas em termos de aprendizado, crescimento, ali é um momento para você ser mestre, deixar de lado um pouco a veia de evangelista, de profeta. Seria uma quinta dica e ainda de caráter negativo. Não faça isso, né? Recapitulando, vou recapitular aqui as 5, caso alguém tenha entrado agora. Não despreze a revista, né? Não use o tempo sem organização. Não abuse dos slides. Não abra parênteses muito longos. E não pregue, ensine. Vamos para as 5 dicas positivas agora. Pastor, diga. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta alinhando com o que falaram aqui na... Eu considero que tanto o senhor quanto o pastor Vicente, né, os senhores têm essa veia do apacentador, mas é inevitável ver a veia do mestre ali toda vez que vocês estão ministrando, tanto aulas ou quanto pregando. E aí alguma pessoa aqui falou sobre essa distinção, o senhor já respondeu, né, de maneira abrangente algumas questões peculiares da ministração em si, né, a questão do pregador e a questão da aula. Eu queria saber do senhor, né? Provavelmente o senhor, no coração do senhor, tem assim uma linha, talvez, do que o senhor sabe que é o ponto mais relevante do que Deus lhe chamou. Não que isso abone a outra vertente também. Por que eu digo isso? O senhor falou sobre as pessoas que erram tentando fazer o que não deve ser feito numa aula. E talvez, às vezes, porque essa pessoa, a gente sempre faz aquela brincadeira, né, de imagina Davi com a armadura de Saul, não vai dar certo, né? Então, se compreender dentro do chamado de Deus é muito importante. Então, se eu pudesse falar um pouco sobre essa transição, a gente fala aqui, eu falo isso com o pastor Ronaldo direto, o pastor Ronaldo fala com a gente fica sempre de olho em vocês, né? Porque a gente quer sempre aprender. Aí fala assim, pô, como que vira essa chave? Bom, eu estou aqui numa função que eu tenho que apacentar, mas também tenho que dar aula. Como que vira essa chave? Como se percebe nesse cenário, pastor? Não, apacentar, ser pastor, é um ministério que compreende 4 funções. Uma delas é falar, uma delas é a oratória, a pregação. Né? O pastor ele faz 4 coisas, o pastor. Tem 4 funções. O pastor ele é um orador, né? Como orador, ele vai ser um expositor da palavra. Aí a gente pode separar isso aqui para falar de como essa palavra vai ser apresentada. Né? Ele é um administrador, ele é um líder e ele é um conselheiro. Pastor, essas 4 coisas. Os outros ministérios vão ter outras funções. Todos, claro, vão expor a palavra. Todos vão edificar a igreja por meio da palavra. Só que eles cumprem propósitos diferentes. Eles atuam de uma maneira diferente. Né? Quer ver, por exemplo, eu vou fazer aqui alguns exemplos de diferença entre um pastor e um evangelista. Né? Eles têm objetivos diferentes.
O evangelista, a mensagem dele visa confortar, consolar, animar. É aquela bomba, né? É aquela vitamina C, sabe? É aquele alimento saboroso e para aquele momento. Você entra cansado, desanimado, a palavra do evangelista, ela te anima, te coloca para cima, ela te levanta. O pastor não. O pastor, ele cura ferida. O pastor, ele traz paz ao coração. O pastor, ele traz segurança. O alimento de um é um alimento energético. O alimento de outro é um alimento talvez não tão atrativo, mas mais sólido, mais constitutivo, sabe? Do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa identidade cristã. Um evangelista vai olhar um texto como o salmista diz assim: fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo em sua descendência mendigar o pão. O evangelista vai pegar isso e legitimamente, profeticamente, ele fala assim: abra sua mão aí. Você não vai passar necessidade. Deus não vai deixar você passar necessidade, porque o salmista está dizendo: fui moço, sou velho, nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Tem prosperidade de Deus para a sua vida. Ah, aleluia, glória a Deus. Legal. O pastor, naquela tarde, atendeu um obreiro fiel, um obreiro que foi dizimista durante 10 anos, que é um homem de Deus, mas que está desempregado e pegou cesta básica na igreja. O pastor atendeu naquela semana a dirigente da oração, uma irmã de Deus, uma irmã de oração, mas que não teve dinheiro para pagar a conta de luz. E precisou de ajuda do pastor, senão, tadinha, ela teria a luz dela cortada. O pastor, quando olha esse texto, o pastor não consegue falar assim. Porque o pastor lida com o dia a dia do sofrimento, da dor das pessoas. Então, parte do texto para confortar, para consolar, para animar. O outro parte do problema, o pastor prega a partir de um problema para explicar aquele problema, para confortar a ovelha que sofre. Então, o pastor provavelmente vai dizer assim: olha, irmãos, essa é uma experiência do salmista, mas o justo pode passar necessidade, sim. Lázaro era justo e passava necessidade. Paulo diz assim: sei ter abundância e sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um tempo que você pode passar por um vale. Há um tempo que você pode passar por... Mas Deus vai ser com você. Deus vai te suprir. Virá o socorro de Deus. Eu nunca vou dizer que um crente não vai passar necessidade, porque eu sei que passa. Sabe? Então, eu vou pregar o que disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, não haja nos campos não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, ainda que as coisas faltem, se alegre no Senhor, no Deus da tua salvação, entendeu? É uma perspectiva diferente. O evangelista vai olhar aquele texto que Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele vai dizer: abre tua mão, eu quero dizer que o teu filho vai ser salvo, o teu marido vai ser salvo, o teu cachorro, o teu papagaio, tua família, o teu avô, o teu primo de segundo, terceiro grau vai ser salvo. Pode fazer isso, pastor? Pode. Mas o pastor sabe daquela irmã que é crente há 20 anos, é casado com um filho de Belial, com um cara que não é crente, um cara, sabe? Então, o pastor não consegue, porque ele vai dizer assim: irmão, salvação individual, um será tomado, outro será deixado. Paulo diz: como é que você sabe, mulher, que vai salvar o teu marido? Como é que você sabe, marido, que vai salvar a tua mulher? Ou seja, ele vai para outro texto, ele vai para outra linha. Pastor, mas isso não anima. Não anima, mas explica. Isso traz paz ao coração. Um dia desse, eu pregando domingo, eu acho que o rapaz está para colocar isso aí no meu YouTube, né? No YouTube Jarmuth Jordão lá. No YouTube não, no Instagram. Você é crente, mas tem dia que você está triste. Tem dia que você não está feliz. E não tem nada de errado com isso. Você não é menos crente, você não é menos salvo. O evangelista nunca vai dizer isso. Você é crente, você tem que estar feliz, mesmo, não pode ficar desanimado. E tem que ter os dois. Os dois são importantes. Os dois são necessários. Agora perceba
como a veia é diferente. Agora, qual a diferença entre pregar e ensinar? Ensinar, o foco está no texto. Pregar, o foco está na pessoa. Quando eu quero ensinar, eu quero explicar um texto. Eu quero esmiuçar um texto. Uma outra diferença é que pregar, eu estou tentando atingir o coração da pessoa. No ensinar, eu estou tentando atingir a mente. Então, a partir desse texto, eu quero despertar na mente e no coração, por que não? Da mente para o coração, o outro do coração para a mente. Então, eu quero fazer com que essa pessoa ela ame a palavra. Quando você vê um professor ensinar, e isso acontece com qualquer ministério, se você conviver com um evangelista, a chance dele te transformar no evangelista é muito grande. Se você conviver com um mestre, você também vai caminhar num caminho de se tornar um mestre. Porque o ministério nunca é estático. O ministério não é um eterno evangelista e um eterno discípulo, um eterno evangelizado. O evangelista, ele transforma evangelizados em outros evangelistas. O pastor transforma os seus discípulos em outros pastores. O mestre transforma os seus alunos em outros mestres. Nunca um eterno mestre e um eterno aluno. Sabe? Então, quando você ouve um mestre, você termina a aula e fala, cara, eu tenho que estudar isso. Eu tenho que ler isso. Que coisa interessante. Como é? Aí você quer aprender mais. Isso é ensinar. A mensagem é, cara, eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que largar esse caminho. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Tá vendo? Então, você vê que o objetivo é diferente. Né? Então, um parte do texto para a pessoa, outro parte da pessoa, e eu vou usar um texto para mudar ela, para atingir ela. Entendeu? Isso é pregar. Agora, pastor, eu posso pregar durante a aula? Deve. E eu vou dizer aqui quando você tem que fazer isso. E agora, eu acho que é um desperdício você pregar e não ensinar nada. Entendeu? Eu acho que mesmo quando você só fala a pessoa durante 40 minutos, cara, você tem que deixar algum conteúdo. Você tem que deixar algum aprendizado. Algo tem que ser construído, ainda mais se a mensagem for uma mensagem expositiva. O cara lê um texto e começa a pregar, cara, mas não explica o texto que ele leu. Cara, é igual o cara que não ensina revista. Eu já estou pregando, já aumentei a voz. Porque é coisa que revolta, cara. Você lê um texto, você está preso ao texto. Você lê um texto, 5, 6 versículos, você está preso aqui, Nora Raio. Qual o problema hoje? O problema é que o cara lê o texto e ele começa a aplicar princípios que ele tirou de um livro qualquer, de um outro campo de conhecimento qualquer. Sabe, não tem problema fazer conjectura. Mas quando você for aplicar, aplique princípios do texto. Aplique Bíblia. Isso é pregar. Se você aplica frases de efeito, lições que você aprendeu em algum ramo de conhecimento, isso não é pregar. Isso é palestra de qualquer outra coisa. Não quero nem usar o termo coach e tal, sabe? Mas isso não é pregar Bíblia. Isso é outra coisa. Entendeu? Usar qualquer frases da psicologia, da antropologia, sei lá, do mundo jurídico. Não, cara, use Bíblia. Vai aplicar a vida das pessoas, aplique Bíblia. O que Jesus diz, o que a Bíblia diz, isso é pregar. Né? Agora ensine, aproveite. Né? E outra, hoje, Divanei, nós estamos pregando para um público presente, mas estamos pregando para um público remoto também. A maioria das igrejas, nós pregamos para 2 públicos. Então, tenha sempre em mente que aquilo que você está pregando vai ficar gravado, vai se transformar num vídeo e tem que ter um conteúdo. Você não assiste alguém que está falando só emoção, só tentando manipular a emoção e tal. No momento do culto é legal, é bacana. Aleluia, glória a Deus, pô, que bacana. Mas depois você sentar para ver, longe, numa tela fria, aquilo perde o sentido. Aquilo perde o sentido. Muito bom, pastor, muito bom. Abrimos um parênteses grande aqui.
Mas pertinente, pertinente. A gente Pertinente. agora vai para as dicas do que devemos fazer com abrangência legal aí Mas de ideia. vai ajudar. A sexta Vai. dica agora começa a ser dicas positivas do que fazer. Ela parte de uma frase, não é minha essa frase, é de um livro americano e ela está adaptada aqui, né, para a minha realidade, mas eu amo essa frase, eu aplico a minha vida, é um equilíbrio que você precisa achar e eu quero compartilhar com você. Você pode até anotar. Estude como se tudo dependesse de você e descanse como se tudo dependesse de Deus. Eu vou repetir. Estude como se tudo dependesse de você e descanse como se tudo dependesse de Deus. Uma só coisa é muito ruim, tá? É você preparar a tua aula, preparar a tua mensagem, o teu material, se matando e estudando muito e achando que isso será suficiente. Não, né? Não. Também, um outro extremo é muito ruim. Não, eu vou descansar, quando chegar lá, eu vou abrir a boca e Deus vai encher. A Bíblia diz, abra a tua boca e eu encherei. Não preciso estudar. Não. Olha, ache esse equilíbrio. Se dedique como se tudo dependesse da sua dedicação. Se esforce como se tudo dependesse do seu esforço. Mas em algum momento, descanse como se nada dependesse do seu esforço. Como se tudo dependesse exclusivamente da ação de Deus. Então, ache esse equilíbrio. É muito importante para o professor. Isso me traz paz, sabe? Eu falei, não, eu estudei. Eu fiz tudo o que eu podia. Agora, não adianta ficar nervoso. Agora tem que descansar. Porque se Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. E se ele não ajudar, não adianta meu estudo, não adianta nada. Né? É. Isso é bacana. Às vezes o pastor Ronaldo me pede assim, né? Pessoas novas, né, que estão começando e tudo mais. É o pessoal que ainda teoricamente não apareceu em algum momento no cenário, na Escola Bereana, que é um lugar que o pessoal gosta muito, né, ali de ministrar. E aí eu falo, geralmente, quando a pessoa é convidada, as pessoas ficam muito nervosas. Aí eu falo assim, bom, eu já passei por isso também, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, olha, pô, você estudou a lição, você orou, você está ali no seu propósito com Deus, você já vem fazendo isso, se você foi convidado pelo pastor Ronaldo, é porque você já vem fazendo um trabalho. Então agora é hora de você, vamos dizer assim, né, se divertir no sentido de fluir para aquilo que você se preparou, que é o que o senhor falou, é deixar com que Deus conduza, né, a parte que você não pode conduzir. E isso é muito perceptível. O aluno ele percebe muito isso quando o professor ele está dando a aula de maneira fluente no sentido de, ó, eu estudei, eu tenho minhas limitações, mas vamos lá. Aqui agora é eu botar em prática o que eu estudei e deixar com que o Espírito E Santo não faça a precisa ser condução. diferente, né? Você pode ser você, porque você só É, chegou até ali sendo você. Então, continue sendo você. é, A muito sétima bom. dica é essa que vai começar a parecer contraditória, mas não é não. Quando você estiver falando a um público muito grande, a um público eclético, com um microfone na mão, né? Para um público eclético que tem diferentes origens, diferentes níveis de formação, você pode mesclar na última parte da sua aula, no último quarto, no último terço, teoria e aplicação. Aí vamos lá. Numa pregação, você pode usar ali um conteúdo de 30% de ensino, 50% de ensino, o resto tem que ser a aplicação, tem que aplicar, a mensagem tem que ser aplicada. Agora, no ensino, se você estiver falando para uma classe, não, ensine. Estiver falando para uma classe, um grupo de jovens, um grupo de mulheres, um grupo de homens, um grupo de obreiros, aí você pode ensinar. Agora, Divanei, quando você está com o microfone na mão, a 1 metro de altura, falando para 1000 pessoas, você não tem como
se restringir ao ato de ensinar. Se você for puramente didático, as pessoas vão sair de lá e vão dizer, poxa, não foi legal. É uma tarefa difícil. Se você for muito raso, pessoas que têm mais conhecimento não vão gostar de você. Se você for muito profundo, pessoas que estão começando na fé também não vão gostar de você. Me diga, como é que você vai ensinar para uma classe onde no mesmo ambiente tem pessoas com 6 meses de crente e tem pessoas com 30 anos de crente? Como é que você vai ser efetivo numa classe para pessoas que mal sabem ler, são analfabetos funcionais, né? Não conseguem compreender o que lê, tem dificuldade de desenvolver raciocínio, e para pessoas com alta formação? E isso acontece. Quando você está na igreja, isso acontece. Então, não há nenhum problema de você pegar a parte final e falar o coração, e aplicar aquilo, e alegrar as pessoas, e tornar aquilo algo mais mensagem. Então, uma exceção que eu estou abrindo aqui é o seguinte: não pregue, ensine. Quando estiver falando à igreja no todo, você pode sim, na parte final, na conclusão, e aplicar. Se a lição pedir, você pode orar com as pessoas e tal. Porque, Edvanei, uma aula com um microfone para 1000 pessoas, um grupo eclético, é uma mensagem. É um culto. A nossa EBD, na verdade, é um culto de ensino. Então, não tem nenhum problema. Essa parte final, quando você estiver falando para um grupo grande, você aplicar, transformar aquilo, mesclar o teu ensino com uma conclusão, um tom mais enfático, né? Colocar um fundo musical e tentar mudar o comportamento do teu ouvinte, o que seria uma mensagem. Você está com o microfone, numa aula padrão isso não cabe, mas como não é uma aula padrão, né? Um grupo eclético grande, você pode fazer isso. A gente chama aqui de classe única, né? A classe única ela tem esse desafio mesmo. Conseguir linkar esse público tão diverso é desafiador. Mas o senhor falou aí, se conseguir usar na proporção correta, chega no objetivo. Agora, se você destemperar, aí já complica. Uma outra coisa é o seguinte, por exemplo, ache o ouro da lição e dedique a maior atenção a esse ponto. A lição tem 3 pontos, cada ponto tem 2 a 3 subtópicos. Não tem como você dar o mesmo nível de importância a tudo. Você pode fazer isso. Mas é legal você começar uma aula dizendo assim, qual o meu ouro? Qual o ponto central da minha aula? Se eu precisasse definir a minha aula num parágrafo, qual seria o parágrafo? Então, isso é algo que você já tem que, na introdução, talvez já pincelar, é algo que você vai fechar, e você pode, na tua aula, dar mais importância àquilo, sabe? Vou te dar um exemplo. Você vai fazer os anúncios. Você não dirige igreja hoje, né, Edvanei? Não, eu sou o vice do pastor Ronaldo. Vice-pastor Ronaldo. Mas às vezes eu vejo um pastor dando um anúncio, todo anúncio ele faz um comentário. Todo culto é importante. Tudo aquilo que ele fala com a mesma entonação. Você tem que vir. Você não pode faltar. E o que acontece? O sonido é incerto. Porque tudo é importante. Cara, e a gente tem programação pra caramba. Então, se você quer realmente trazer o teu público para um evento, fale com mais ênfase daquilo que você considera mais importante. Sabe? É como se um médico fosse receitar um remédio e quando a receita é muito grande, cara, confunde o paciente, cara. É muito remédio. Aí talvez o médico tenha que dizer, rapaz, olha, você pode esquecer. Esse aqui você não pode esquecer. Esse remédio, tá vendo? Esse remédio aqui é o mais importante. Tá? Tem esses outros aqui que você toma. Se sentir dor, isso aqui. Agora, esse aqui,
Porque é mais ou menos isso no ensino. Como a gente tem ali 3 pontos, dividido em 3 subtópicos, né? São 9, escolha 1 ou 2 para você dar uma ênfase. Por exemplo, no ponto 2, tem 3 subtópicos. Aborde os 3, mas escolha um para você dar maior ênfase. Para você abrir um parênteses, para você desenvolver um assunto, para você ir para um texto bíblico. Não dá para fazer isso com os 3, senão você não consegue falar isso com 50 minutos. Então, ache o seu ouro em cada ponto. Ache o seu ouro. Em cada lição, ache o seu ouro. Seria a penúltima dica. Agora, não, antepenúltima, né? A penúltima dica é essa daqui. Ache o equilíbrio entre simplicidade e profundidade. É aquilo... Estou falando muito de equilíbrio, né? Edvanei, isso é dar aula, isso é ser um professor. Se uma criança for falar sobre um assunto, ela fala com extrema profundidade. Qualquer criança fala sobre um assunto simples de forma simples. Assim como um imbecil, né? Uma pessoa com problema mental. Ela fala sobre coisas simples de forma simples. Da mesma forma, um intelectual, ele fala de forma complicada sobre coisas complicadas. Ele fala de forma profunda sobre coisas profundas. Por quê? Porque isso é a linguagem dos livros. A linguagem dos livros é densa, né? Um livro assim de teologia tem uma linguagem densa, tem uma linguagem pesada. Às vezes você tem que ter um dicionário secular, um dicionário bíblico. Você tem que ter bases de teologia para entender aquele livro. É a linguagem dos livros, né? É natural dos livros. Uhum. Não sei se você já teve algum professor que é um livro ambulante. Você já teve algum professor que é esse cara? Você fala, pô, cara, é melhor ler o livro. O cara é profundo, é complexo. Escute, não há talento. Em nenhum desses dois extremos há talento. Em nenhum desses dois extremos você pode perceber um professor. O que é ser um professor? Ser um professor é ter o talento, é ter a capacidade de pegar o conteúdo dos livros e falar com a linguagem das crianças. Quem consegue fazer isso é um artista. Quem consegue é o cara que não joga futebol complicado, ele joga simples, mas ele faz coisas fantásticas. É o artista que pinta um quadro que, com algumas pinceladas, encanta. É um músico que, com 3 notas, com simplicidade, ele faz uma música belíssima, sabe? Fazer uma música simples, com poucas notas, qualquer criança faz, qualquer aprendiz faz. Ou fazer uma música muito complicada, com muitos arranjos, qualquer um faz. O talento é fazer algo que agrade, com poucas notas. O talento é falar de coisas profundas, de coisas enriquecedoras, de forma que as pessoas entendam. Sempre que eu falo de forma complicada, sempre que eu falo de forma profunda, eu não estou revelando uma capacidade. Eu, pastor Jarmuth, estou revelando uma incapacidade minha. Porque eu sempre tento, de alguma maneira, ser claro naquilo que eu estou falando. Claro, às vezes é difícil você usar muita simplicidade. É difícil, né? O pastor Silas, por exemplo, ele é um comunicador nato. Né? Aquilo que eu preciso de 20 palavras, às vezes ele consegue falar com 10 palavras. E isso é ser simples. Jesus era isso. Jesus falava sobre céu, sobre pecado, sobre inferno, sobre eternidade, usando figuras do dia a dia, contando histórias sobre um pastor, sobre uma ovelha, sobre uma dona de casa. Né? Isso é ensinar. Ele conseguia chegar no público-alvo, né? Se fosse necessário baixar o seu nível de fala, ele conseguiria. Como colocar pessoas com o intelecto mais aguçado também para refletir num nível que nem esses conseguiam. É interessante. A Muito última dica interessante esse equilíbrio. é verdade. Jesus fazia isso. A última dica é monte
um esboço detalhado da sua aula. Monte um esboço. Pegue a partir da revista, você tem os pontos. Tente escrever o que você vai trazer, o que você vai falar, né? Coloque as ilustrações, o conteúdo da sua aula. Ou você pode levar esse material in natura, do jeito que você escreveu, palavra por palavra, ou você pode extrair disso o seu esboço, para você ficar mais livre, né? Mas monte. Eu monto um esboço normalmente com 2.000 palavras, o Word conta, né? Porque eu levo boa parte do conteúdo hoje daquilo que eu vou falar, 80%, 70%, está ali, né? Então, nós pentecostais, alguns pregadores e professores até, têm dificuldade de se prender ao esboço. Ele fala, meu Deus, ele quer largar o olho ali do esboço e ficar livre. Mas é difícil. Quem não tem esse hábito, é difícil estar preso àquilo que escreveu. Mas o mesmo Espírito que usou você, que está usando você no altar, ele usou você também quando você estava preparando sua aula. Então, a 10ª e última dica que eu dou é essa: monte um esboço. Quando eu fazia visita nos lares, quando adolescente, uma amiga agora me lembrou, eu levava esboço de Vanei, adolescente. Mas por que, Jarmuth, você levava esboço, né? É porque eu estava treinando. Eu vim de uma igreja que não se usava esboço. As pessoas anotavam na margem da Bíblia que usar esboço era não ser usado por Deus, né? Quando eu vi um pregador americano trazendo um computador, colocando um computador e falando ali na tela, eu falei, meu Deus, eu estou no céu. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Então, essas seriam as 10 dicas práticas que eu daria para professores e mestres de EBD. E tem mais um conselho. Você falou que ia comentar alguma coisa, fazer agradecimentos? Não, Depois eu vou só falar sobre essa questão do... A primeira vez que eu estudei homilética, né, que eu fui estudar a matéria, eu me assustei, porque eu vi, né, que tem a questão do sermão improvisado e eu não conseguia compreender. Então, lá atrás, antes até de eu ter essa noção clara do que Deus tinha me chamado para fazer, eu já não conseguia compreender como se pregava, como se ministrava a palavra de Deus, sem ter o esboço e o seu cronograma do que você vai apresentar. E eu comecei a estudar sermão de improviso. Mas como assim? Vai chegar no púlpito e como é que vai? Qual o caminho que vai pegar uma pessoa que improvisa tudo na pregação? Mas você tem que montar um esqueleto na cabeça. Mas é o que o senhor falou, mas aí você não tem um cerne. Talvez a chance, não que você não possa estar embasado e bem preparado para isso, mas a chance de você pegar essas vias aumenta. Bom, creio eu. Né, que vai... Esses parênteses que não se fecham nunca, né? A chance aumenta. Para mim, por exemplo, seria inviável, porque eu vou ter essa tendência a falar mais. Então, o esboço ele me ajuda a ter esse equilíbrio e buscar, de fato, o cerne do assunto que vai ser tratado. E agora a gente quer escutar o conselho que o senhor tem aí para a gente. O conselho é o seguinte, não é uma dica, né? Mas, professor, cuide de sua vida espiritual. Isso vai se refletir muito no altar. Isso vai se refletir demais na sua aula. Isso vai fazer toda a diferença no resultado que você obterá como professor. O quanto você ora, o quanto você tem intimidade com Deus, né? Tem uma história interessante, Divanei. Você deve ter ouvido, mas pode ser que alguém aqui não tenha escutado. Chamaram 2 professores, 2 pastores, para falarem o Salmo 23. O primeiro, muito bem vestido, você conhece essa história? Foi falar o Salmo 23. Talvez na decorrência eu vou me lembrar, mas aí agora de primeira não. Fala o Salmo 23 com a impostação de voz perfeita, respeitando cada vírgula, cada ponto, né? Com oratória, impostamento, uma postura perfeita. O Senhor é meu pastor, aquela voz bonita, encorpada. Quando ele termina de recitar o Salmo 23, a plateia aplaude de pé, né? Aplaude assim, muito bom, muito bom. Aí chama o segundo pastor, um pastor mais velho,
não tão bem vestido, pastor mais simples, e ele vai recitar o Salmo 23. Aí ele come algumas vírgulas, esquece de falar alguns S's, mas quando ele termina de citar o Salmo 23, não tem ninguém de pé, não tem ninguém aplaudindo, mas a plateia está profundamente comovida. Tem pessoas chorando, tem pessoas tocadas. O primeiro pastor pede a palavra e diz assim: irmãos, há uma diferença muito grande entre eu e esse pastor. É que eu conheço o Salmo 23. Esse pastor conhece o pastor do Salmo 23. Então, é importante você conhecer o pastor do Salmo. Jesus disse assim: errais por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O professor, ele tem uma tendência a dedicar muito tempo às Escrituras, mas é importante ele dedicar tempo também a buscar o poder de Deus. É a oração que nos enche de graça. Graça, professor, é a capacidade de atrair. É a oração que nos dá autoridade. Autoridade é a capacidade de fazer com que aquela palavra mude a vida das pessoas. É verdade que o conhecimento vem pelo estudo, pela dedicação, pelo tempo, mas não descanse nos seus apontamentos. Não descanse nos seus estudos. Esteja sensível à voz do Espírito. Dependa dele. É ele que fala ao coração. É ele que vai levar a sua palavra, aquilo que você fala, à necessidade de cada pessoa. Porque pregar a Bíblia, Edvanei, não é um carro que a gente dirige. Ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia é um avião que a gente entra. Nós somos conduzidos. Nós não somos condutores. É o Espírito Santo que conduz. Por isso que a gente fica nervoso. Por quê? Porque a gente não tem o controle. Não é uma aula de matemática, não é uma aula de português. Então, esteja em sintonia com o Espírito Santo. Durante a semana que você for dar aula, ore pelos seus alunos. Ore por aqueles que vão ouvir a sua palavra. Busque direção de Deus. Peça a Deus 3 coisas. Nós, professores, precisamos de 3 coisas. De quê, pastor? Conhecimento, graça e autoridade. Você não pode ter uma coisa só. Um professor que só tem conhecimento é um livro chato ambulante. Professor que só tem graça é um stand-up. E professor que só tem autoridade é um perigo, porque ele não tem conhecimento. Então, você precisa de conhecimento, graça e autoridade. E você consegue essas 3 coisas indo no altar, indo na cozinha. Cozinha, teologia, é onde estão as panelas velhas. É ali que faz comida boa. Então você vai colocar aquilo na prataria. Prataria é homilética, é a organização, é o esboço. Prepare nos livros, na panela velha, no estudo, na oração, você em casa. Mas quando for levar para o povo, organize isso. Coloque em slides bonitos, atrativos, interessantes, aquilo que você preparou nos seus livros, cheio de rascunhos, nas suas Bíblias velhas. Não leve Bíblia velha para o altar, não. Leve uma Bíblia bonita, uma Bíblia douradinha. A Bíblia velha deixa em casa, é a panela velha. Amigo, muito bom estar com você. Deus abençoe. Obrigado aí aos 42 que estão conosco aqui. Muita gente que está entrando agora, muita gente que assistiu a gente por um tempo. Vamos tirar uma foto aí, não é isso? Você falou? Isso. Eu pedi para o pessoal, né? Aqui, antes de eu falar aqui com o pessoal, me despedir do pastor Jarmuth. Pastor, eu quero aqui, de todo o coração, agradecer a disponibilidade do senhor, o senhor se colocar à disposição. Eu sei que o senhor teve um domingo aí com a agenda pela manhã, de noite, viajou hoje para Curitiba, chegou cansado. Então fica aqui meu agradecimento pela consideração do senhor, por aceitar o convite de participar. Eu até fiquei, que eu falei para o senhor, eu tive, infelizmente, a impossibilidade de estar com o senhor lá pessoalmente, né? Estava tão próximo e, ao mesmo tempo, tão distante, em impossibilidade de falar com o senhor. Então, está aqui a minha gratidão registrada aqui né, em nome do Crente Docente, no meu nome, por essa ministração aqui que foi de grande proveito,
as pessoas vão ficar aqui perguntando, porque essa live aqui depois ela é reprisada no YouTube também. As pessoas perguntam se fica gravada, porque o pessoal vai com certeza querer rever e outras pessoas que não tiveram oportunidade, até por conta das programações, vão assistir depois. Então fica aqui, pastor, Rapaz, deixa eu mandar um beijo aqui, ó. Fique à vontade, amigo, pastor Robson Espada, está dizendo aqui que foi muito bom, muito gentil. Não sei se você conhece o pastor Robson Espada, nosso pastor, lá da Ele linha teve da comigo, Igreja de Angra dos Reis. Aquele ele lugar teve comigo feio, faz aquelas 2 águas semanas que feias. ele Eu teve na estive lá com sede ele agora, nos me falando. tratou com tanto carinho. Um beijo na Beth, Robson. O Gedilson, que é o nosso superintendente aqui da EBD, de Curitiba, perguntou aí se vai estar gravado aí. Ó, a direção do Interligado aí, da nossa igreja, não sei se é a Cris, nosso pastor. Um beijo, Cris. Aí, ó. Pessoal do Interligado, amo vocês, pessoal bom. Que legal. Estou muito feliz aqui de estar vendo os nossos queridos irmãos aqui. Fomos edificados com essas palavras, espero ter edificado. Obrigado, Edvanei. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Vai estar gravado isso aí depois, né? Vai. Eu vou pedir agora para a gente fazer só um sinal aí de positivo, somos um, qualquer coisa, dar um sorriso, porque o pessoal ele faz um print e depois compartilha para a gente ter acesso aí. Marca o meu nome, marca o crente docente, marca o senhor. Vamos lá, pessoal. Vocês estão aí assistindo aí, faz o print aí da live para poder a gente ficar registrado. Com certeza já foi. O pessoal é rápido. Eu saí pessoal aqui no meio da letra aqui, ó. Aqui entrou. Ó, e o Delmar entrou aí, ó, meu líder de adolescente. Ah, Um abraço, legal aí. Muito então tá bom. Meu amigo, Deus pastor, abençoe. Obrigadão, tá? Amém, pastor. Forte abraço. A gente se fala na sequência aqui do término aqui para eu lhe agradecer pelo telefone. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a vida do senhor. Um abraço, mano. Valeu, pastor. Tchau, tchau. E aí, pessoal, maravilha? Terminamos aqui a nossa primeira live com o pastor Jarmuth. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final, você que passou pela live, você que vai assistir novamente, você que vai assistir pela primeira vez pela gravação, pelo YouTube ou aqui pelo Instagram. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu quero aqui reforçar, amanhã nós teremos o sorteio do livro Como Ensinar Crianças do Maternal, tá? Ele está lá no feed, você vê a foto oficial e segue as regrinhas para você concorrer. Quarta-feira, meio-dia, pastor Antônio Oreste vai estar falando sobre as escrituras como ferramenta do pastor e do mestre. Quinta-feira, o sorteio desse livro aqui, Didática Essencial. E na sexta-feira a gente encerra a Semana do Crente Docente, no dia efetivamente dos professores, com o pastor Vicente Sabatino, que vai falar pastor e mestre, vocação ou profissão. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que passou aqui pela live, muitos amigos passaram aqui. A gente ainda tem aqui o Hélio aqui com a gente, tem a Neuza, tem o Demaro aqui, e o Demar Oliveira, o pastor já mandou aqui um alô para ele. Estamos aqui também com a Paloma, com a Roberta, com o pastor Robson Espada, Cris. Bom, temos aí um pessoal, o pastor Silvio Luna, Thaís também aqui com a gente, a Thaís que ajuda aqui também no projeto do Crente Docente, a irmã Sueli também aqui com a gente, muita gente legal aqui participando. Eu vou pedir para vocês que quando acabar a live que vocês façam a divulgação para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Então amanhã sorteio do livro Como Ensinar Crianças do Maternal, quarta-feira pastor Antônio Orestes, quinta-feira outro sorteio, Didática Essencial, e sexta-feira a gente encerra a Semana do Crente Docente com o pastor Vicente Sabatino. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez aqui meu agradecimento ao pastor Jarmuth pela participação fantástica. Vou falar uma coisa para vocês. Dá para anotar muita coisa aí que vai contribuir para a nossa vida como professores, como educadores cristãos e principalmente como servos de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até quarta-feira ao vivo com o pastor Antônio Orestes, mas fica ligado aí nos sorteios que a gente vai botar no nosso perfil. Se você não segue as redes sociais do Crente Docente,
Segue para você ficar por dentro, porque dia 30 de outubro nós vamos ter Reforma Protestante, uma abordagem teológica e histórica com o pastor Gilson Paulo, e você vai saber como se inscrever para esse evento privativo. Deus abençoe sua vida e até a próxima.